Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento o primeiro vídeo da nova playlist Desafios do Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento dessa aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist e inscreva-se no nosso canal. Vamos à tela? Bom, nesse primeiro vídeo da série Desafios do Excel, eu vou trabalhar funções bem simples. Eu vou utilizar a função máximo e mínimo. Eu vou utilizar a função maior e menor para ranquear aqui os melhores resultados e os piores resultados. Vou trabalhar a partir de uma meta, uma classificação, onde eu vou obter aqui um total utilizando a função soma. Eu vou utilizar uma média e a partir do resultado da média, eu vou fazer uma leitura da meta do mês, ou seja, eu preciso bater uma meta de R$60 mil de venda para alcançar a meta alcançada, e abaixo desse valor eu vou classificar como meta pendente. Então ele vai fazer a classificação utilizando a função se e também vai utilizar a formatação condicional para colorir de verde quando for alcançada e de vermelho quando a meta estiver pendente. Eu vou apagar a tela. Bom, fiz a remoção das fórmulas, agora eu vou iniciar utilizando a função máximo e mínimo. Para isso eu vou fazer a leitura dessa tabela e eu pretendo retornar o maior valor e o menor valor desses dados selecionados. Então, qual é o valor máximo? Qual é o valor mínimo encontrado nessa tabela de dados? Então, vou iniciar aqui com a função máximo. Máximo, lembrando que é acentuado, então você não pode esquecer o acento. E tem como argumentos os intervalos de dados. Então, os dados que eu vou analisar seriam os dados referentes a todos os 6 meses de todos os funcionários. Então, vou dar um Enter aqui com parênteses primeiro. Ele vai finalizar e vai dizer, olha, dos resultados encontrados e analisados nessa tabela, o maior resultado, o máximo valor encontrado foi de 192.300. Para simplificar, vou fazer agora o processo do mínimo, lembrando também do acento, função mínimo, e eu vou utilizar o mesmo intervalo de dados. Então, ele vai varrer a mesma tabela, e a partir dessa análise, ele vai retornar o mínimo valor encontrado nessa tabela. Eu vou dar um Enter a partir do parênteses. Ele vai retornar o menor valor daqui desses dados, o mínimo encontrado foi 9.600. Agora eu vou fazer o ranqueamento, eu vou fazer a leitura dos melhores dados. Eu quero retornar qual é o melhor dado, que vai coincidir com o valor máximo, o segundo melhor resultado e o terceiro melhor resultado. E de forma semelhante, eu vou fazer os piores resultados, ele vai coincidir com o primeiro, seria 9.600, qual é o segundo pior resultado, qual é o terceiro pior resultado. Para isso, eu vou utilizar a função maior e a função menor. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, com função maior, onde o primeiro argumento é a matriz, que é o meu intervalo de dados que eu quero fazer a análise, então todos os dados que ele vai fazer a leitura, e aqui eu tenho um argumento novo, que é o argumento K. O argumento K é para formar o ranqueamento. Então, se eu colocar o número 1, ele vai perguntar aqui, vai fazer a leitura e vai retornar o maior valor. Então, dessa forma, ele vai coincidir com o valor máximo nesse primeiro exemplo, retornando 192.300. No segundo parâmetro aqui, eu vou utilizar novamente a função maior, vou selecionar o mesmo intervalo, só que agora eu vou retornar o segundo maior resultado. Então, quando eu colocar o número 2, ele vai fazer a leitura da tabela e vai me retornar o segundo melhor resultado. Então, vou dar o Enter, ele vai retornar o primeiro foi 192 e o segundo foi 124.300. Repetindo o processo, maior, novamente, vou selecionar a mesma matriz, ponto e vírgula, e agora eu vou retornar o terceiro melhor resultado dessa minha matriz selecionada. Quando der o Enter, ele vai fazer o ranqueamento dos meus resultados, onde eu tenho o primeiro melhor, o segundo e o terceiro melhor, de forma a ranqueá-lo. Semelhante, eu vou utilizar agora a função menor e eu vou retornar os piores resultados. Primeiro, o pior resultado, que vai coincidir com o valor mínimo, mesma matriz, ponto e vírgula. Segundo argumento, vou colocar o número 1, ele vai ler essa matriz e, olha, o menor resultado encontrado foi 9.600, que vai coincidir com o mínimo. Depois eu vou fazer o ranqueamento, menor, e agora, com o mesmo intervalo sendo a matriz selecionada, eu vou colocar o número 2. Então, ele vai pegar o segundo pior resultado de vendas dessa minha tabela. E para finalizar, utilizando o menor também, ele vai trazer aqui, ele vai retornar, selecionar novamente a minha matriz, que é o meu intervalo, ponto e vírgula, e o K igual a 3, ou seja, agora ele vai trazer o terceiro pior resultado dessa minha matriz. Vou dar um Enter, ele ranqueou, o pior foi 9.600,
o segundo pior foi 12.300 e o terceiro 13.800. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Inicialmente eu vou fazer aqui usando a função média, depois eu vou fazer utilizando a função total, que seria a soma desses argumentos aqui todinhos. Então, a função média igual, média também acentuada. O argumento da função média é semelhante ao máximo e mínimo. É um intervalo de dados. No caso, eu quero tirar a média das vendas referente a janeiro. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar. Vou selecionar a coluna, fechar o parênteses e agora eu vou dar o Enter. Quando der o Enter, ele vai fazer a soma de todos os valores e vai fazer a divisão pelo número de funcionários, chegando ao resultado de 38.081,25 como sendo a média de vendas do mês de janeiro. Agora, em vez de estar repetindo aqui média novamente, eu vou utilizar a alça de preenchimento. Quando eu faço deslocamento a partir desse quadrado em verde aqui embaixo, eu vou deslocar a função e vou fazer uma adaptação dessa função. O que ele está fazendo? Aqui, ó, na primeira, ele está trabalhando com os valores de C5 a C20. Quando eu faço o deslocamento para a minha direita, ele vai trocar esse mesmo argumento aqui, só que agora referente à coluna D, depois referente à coluna E, e até chegar aqui na coluna H. Vou abrir a última função e vocês vão ver que ele vai trabalhar do intervalo de 5 a 20, porém, agora referente à coluna H. Bom, eu vou fazer de forma bem simples agora o total, onde eu vou somar todos esses valores. Então, eu vou vir aqui, ó, igual, função soma, já trabalhada na outra playlist, e vou trabalhar aqui, ó, a soma dos resultados. Ele não vai mais fazer a média, ele vai somar e vai me dizer, olha, o resultado absoluto de vendas em janeiro foi de 609.300. Esse é o resultado da soma de todos os funcionários referente ao mês de janeiro. Eu vou utilizar aqui a alça de preenchimento, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a média, ele vai fazer a adaptação da função. Se aqui ele estava trabalhando com C5 e C20, na última coluna, referente à coluna H, ele vai trabalhar de H5 a H20. Para finalizar o nosso processo, eu vou utilizar a função SI. Então, com a função SI, eu vou classificar a partir da meta que a empresa exige de cada funcionário aqui, do mês de cada um desses elementos aqui, eu vou avaliar a média do mês de janeiro, se cumpriu os 60 mil. Se não cumpriu, eu coloco como meta pendente. Se cumprir, eu coloco como meta alcançada. Então, uma função SI bem simples, função SI, onde eu vou utilizar o teste lógico. Eu vou selecionar aqui a média de vendas do mês de janeiro, e a partir dessa meta aqui, alcançada de 38 mil, eu vou comparar se essa meta é maior ou igual a 60 mil reais. Então, o que ele vai fazer? Caso a meta de venda dos funcionários do mês de janeiro for superior à meta de 60 mil, eu quero que ele imprima na tela o resultado meta alcançada. Então, caso esse resultado de vendas aqui na média for superior a 60 mil, ele vai me retornar o resultado meta alcançado. Então, ponto e vírgula, ele vai me retornar agora, caso isso aqui não seja obtido, ele vai me retornar meta pendente. Lembrando que a função SI já foi trabalhada em diversos vídeos referente à playlist Excel na prática, e aqui, para simplificar o processo, a função SI ela tem 3 argumentos. O primeiro argumento é composto pelo teste lógico, onde ele vai comparar 2 valores, e o resultado lógico pode ser verdadeiro ou falso. Caso seja verdadeiro, ele imprime uma mensagem na tela, nesse meu exemplo, no caso, meta alcançada, e caso seja falso, que é o último argumento, ele vai imprimir o elemento meta pendente. Eu vou dar o Enter aqui para simplificar, finalizei aqui o processo, ele avaliou 38 mil se é maior que 60. Como 38 mil não é maior ou igual a 60 mil, ele colocou o resultado como falso e colocou meta pendente. Agora eu vou fazer a adaptação dessa função para os demais meses. Lembrando que, para fazer a adaptação, eu tenho que avaliar quais células eu preciso bloquear e quais células eu preciso deixar livres. Por exemplo, ele está fazendo aqui a avaliação no C22 da média referente a janeiro. Quando eu faço a adaptação para a direita dessa função, eu preciso fazer a adaptação para o mês de fevereiro, depois para o mês de março. Então, esse valor aqui, eu não posso travar, ela vai ter que ser variável de acordo com cada uma das colunas. Porém, o J11 aqui refere a 60 mil, é a meta do mês. Independente do mês que eu vou estar trabalhando, fazendo a análise, eu tenho que sempre estar comparando com 60 mil. Então, essa meta ela é fixa.
Então, por isso, eu coloco o cursor aqui dentro do elemento J17 e pressiono uma vez a função F4. Clicando em F4, ele vai estar adicionando ao início da coluna e ao início da linha o cifrão. E esse cifrão refere-se a travamento de uma célula. Então, ele não vai fazer o deslocamento, ele não vai modificar os valores dessa célula. E de forma semelhante, a meta alcançada e meta pendente, esses dois elementos de classificação vão ser avaliados também para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, para o mês de março. Por isso, eu tenho que travar esses elementos aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, dar o F4, e nesse também eu vou dar o F4. Dessa forma, quando eu faço o deslocamento da função para a minha direita, a única célula que vai ser alterada vai ser a célula de análise aqui referente a cada mês. Então, aqui ele vai fazer a média do mês de janeiro, depois a média do mês de fevereiro, e assim ele vai dando continuidade à minha função. Eu vou dar o Enter para finalizar, e agora eu vou utilizar a alça de preenchimento, ó, para ele fazer o completar aqui. Então, ele já vai classificar 38.000 como pendente, 39 como meta pendente, 60 superior a 60, meta alcançada. Vou finalizar a atividade utilizando a formatação condicional aplicada à meta alcançada, eu vou pintar de verde, e meta pendente eu vou pintar de vermelho. Então, para isso, eu vou fazer a seleção aqui dos elementos onde vão ser classificados. Vou no menu Página Inicial e dentro de Formatação Condicional, eu vou abrir o painel de Gerenciar Regras. E a partir daqui eu vou criar duas regras, uma para a meta alcançada e outra para a meta pendente. Clicou aqui, eu vou criar a primeira regra, Novo. Formatar células apenas que contenha. Vou mudar aqui o valor para a célula, colocar em texto específico. Quando ele encontrar o texto meta alcançada e meta pendente, ele vai criar uma regra. Então, nesse primeiro texto específico que contenha a informação meta alcançada. Aqui eu vou aqui em formatação, vou abrir o painel, a última opção, preenchimento, e dentro de preenchimento eu vou selecionar aqui uma tonalidade verde. Então, o fundo da célula, o background, vai ser colorido de verde. Quando der OK, vou dar OK novamente, ele vai já aplicar, quando eu clicar aqui, ó, ele já vai colorir, toda vez que ele encontrar o resultado meta alcançado, ele vai colorir de verde. De forma semelhante, eu vou criar uma nova regra, já está selecionado o mesmo intervalo, formatar apenas células que contenham, o valor da célula eu vou marcar a opção texto específico, que contém, eu vou clicar em meta pendente. Então, toda vez que ele encontrar nessas células selecionadas a opção meta pendente, ele vai fazer uma formatação, que no caso eu vou marcar aqui a opção vermelho, colocar mais cores, vou selecionar aqui um vermelho mais claro. Colocar esse vermelho aqui. Quando eu der OK, OK novamente, OK, e agora eu vou aplicar. Ele vai colorir agora de vermelho todo elemento que está com meta pendente e todo elemento que está com meta alcançada, ele vai pintar de verde. Se o vídeo foi útil para você, peço sua ajuda através do seu like e do compartilhamento desse vídeo com amigos. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe aí seu comentário no vídeo.